Nos Países Baixos, a tirania papal suscitou muito cedo um decidido protesto. 700 anos antes do tempo de Lutero, dois bispos enviados em embaixada a Roma, ao perceberem-se do verdadeiro caráter da Santa Sé, corajosamente dirigiram as seguintes acusações ao Pontífice Romano. Deus deu à sua esposa, a Igreja, uma nobre e eterna provisão para a sua família, com um dote que não se consome nem se corrompe, e deu-lhe uma coroa e um cetro eternos. Tudo o que beneficia Vossa Excelência, como um ladrão, intercepta. Instalou-se no templo como Deus, em vez de pastor, tornou-se num lobo para as ovelhas, quer fazer-nos crer que é o Bispo Supremo, mas porta-se como um tirano. Embora devesse ser servo dos servos, como se chama a si mesmo, esforça-se por se tornar Senhor dos Senhores. Traz o desprezo sobre os mandamentos de Deus. O Espírito Santo é o edificador de todas as igrejas, até onde se estender a terra. A cidade do nosso Deus, da qual somos cidadãos, atinge todas as regiões dos céus e é maior do que a cidade a que os santos profetas chamam Babilónia, que pretende ser divina, que se eleva a si mesma até ao céu e que se vangloria de que a sua sabedoria é imortal. E finalmente afirma, ainda que sem razão, que nunca errou, nem jamais poderá errar. Outros surgiram século após século para continuar este protesto, e aqueles primeiros mestres que, atravessando diferentes países, eram conhecidos por vários nomes e tinham as características dos missionários valdenses, espalhando por toda a parte o conhecimento do Evangelho, chegaram aos Países Baixos. As suas doutrinas difundiram-se rapidamente. A Bíblia valdense foi traduzida em verso para a língua holandesa. Declararam que havia nela grande vantagem, nada de gracejos, fábulas, futilidades, enganos, mas palavras de verdade. Com efeito, havia aqui e acolá uma dura crosta, mas a medula e a doçura do que é bom e santo podiam ser nela facilmente descobertas. Assim escreveram no século XII os amigos da antiga fé. Começaram então as perseguições romanas, mas apesar das fogueiras e das torturas, os crentes continuaram a multiplicar-se, declarando firmemente que a Bíblia é a única autoridade infalível em matéria de religião e que nenhum homem deveria ser coagido a crer, mas sim ser ganho pela pregação. Os ensinos de Lutero encontraram terreno propício nos Países Baixos e surgiram homens zelosos e fiéis para pregar o Evangelho. De uma das províncias da Holanda veio Menno Simons. Educado como católico romano e ordenado como sacerdote, era completamente ignorante em relação à Escritura e não a queria ler com medo de cair no engano da heresia. Quando uma dúvida a respeito da doutrina da transubstanciação o impressionou, considerou isso como tentação de Satanás e pela oração e confissão procurou libertar-se dela, mas em vão. Entregando-se à devassidão, esforçou-se por fazer silenciar a voz da consciência, mas sem resultado. Depois de algum tempo foi levado ao estudo do Novo Testamento, o qual, juntamente com os escritos de Lutero, o fez aceitar a fé reformada. Pouco depois, assistiu numa aldeia vizinha à decapitação de um homem morto por ter sido rebatizado. Isto levou-o a estudar na Bíblia a questão do batismo infantil. Não pôde encontrar prova para ele nas Escrituras, mas viu que o arrependimento e a fé eram tudo o que se exigia como condição para receber o batismo. Menno retirou-se da Igreja Romana e dedicou a vida a ensinar as verdades que tinha recebido. Tanto na Alemanha como nos Países Baixos surgiram uma classe de fanáticos defendendo doutrinas absurdas e revolucionárias, ultrajando a ordem e a decência e levando a efeito a violência e a insurreição. Menno viu os terríveis resultados a que esse movimento inevitavelmente conduziria e opôs-se tenazmente aos ensinos errados e aos ferozes planos dos fanáticos. Entretanto, havia muitos que tinham sido desviados por eles que renunciaram posteriormente às suas perniciosas doutrinas e restavam ainda muitos descendentes dos antigos cristãos, fruto dos ensinos valdenses. Menno trabalhou com grande zelo junto dessa classe. Durante 25 anos viajou com a mulher e os filhos, suportando grandes dificuldades e privações, e frequentemente em perigo de vida. Atravessou os Países Baixos e a Alemanha do Norte, trabalhando principalmente entre as classes mais humildes, mas exercendo vasta influência. Eloquente por natureza, embora a sua educação fosse limitada, era um homem de uma inteligência inabalável, de espírito humilde e de maneiras amáveis. De uma piedade sincera e fervorosa,
exemplificando na sua própria vida aquilo que ensinava. O povo constatava que ele era digno de confiança. Os seus seguidores estavam dispersos e eram oprimidos. Sofriam muito por serem confundidos com os fanáticos adeptos de Münster. Mesmo assim, houve um grande número que se converteu como resultado do seu trabalho. Em parte alguma, as doutrinas reformadas foram mais amplamente recebidas do que nos Países Baixos. Em poucos países, os seus adeptos suportaram perseguições mais terríveis. Na Alemanha, Carlos V tinha condenado a reforma e com prazer teria levado à tortura todos os partidários, mas os príncipes mantiveram-se como uma barreira contra a sua tirania. Nos Países Baixos, o seu poder foi maior e éditos perseguidores seguiam-se uns aos outros em rápida sucessão. Ler a Bíblia, ouvi-la ou pregá-la, ou mesmo falar a seu respeito, era incorrer na pena de morte para tortura. Orar a Deus em segredo, deixar-se curvar perante as imagens ou cantar um salmo eram também puníveis com a morte. Mesmo os que renunciassem aos seus erros eram condenados, se fossem homens, a morrer pela espada, e se fossem mulheres, a serem enterradas vivas. Milhares pereceram no reinado de Carlos V e de Filipe II. Certa ocasião, uma família inteira foi levada perante os inquisidores, acusada de não assistir à missa e de fazer o culto em casa. Quando as suas práticas particulares foram examinadas, o filho mais novo respondeu: "Pomos-nos de joelhos e oramos para que Deus nos ilumine a mente e perdoe os pecados. Oramos pelo nosso soberano para que o seu reino seja próspero e a sua vida feliz. Oramos pelos nossos magistrados para que Deus os guarde." Alguns juízes ficaram profundamente comovidos. No entanto, o pai e um dos filhos foram condenados à fogueira. A cólera dos perseguidores igualava-se à fé que os mártires tinham. Não só os homens, mas também mulheres frágeis e jovens demonstravam uma coragem inflexível. Esposas tomavam lugar junto dos suplícios dos seus maridos e, enquanto estes suportavam o fogo, elas balbuciavam palavras de consolo ou cantavam salmos para os animar. Jovens deitavam-se vivas nas sepulturas, como se estivessem a entrar no seu quarto para o sono da noite, ou saíam para o cadafalso e para a fogueira com os seus melhores vestidos, como se fossem para o casamento. Como nos dias em que o paganismo procurou destruir o Evangelho, o sangue dos cristãos era semente. A perseguição servia para aumentar o número das testemunhas da verdade. Ano após ano, o monarca, despeitado até à loucura pela resolução invencível do povo, persistia na obra cruel, mas em vão. Sob as ordens do nobre Guilherme de Orange, a revolução trouxe finalmente à Holanda a liberdade de culto a Deus. Nas montanhas de Piemonte, nas planícies da França e nas praias da Holanda, o progresso do Evangelho foi assinalado com o sangue dos seus discípulos. Mas nos países do Norte encontrou entrada pacífica. Estudantes em Wittenberg, ao voltarem para casa, levaram a fé reformada para a Escandinávia. A publicação dos escritos de Lutero também divulgou a luz. O povo simples e robusto do Norte deixou a corrupção, a pompa e as superstições de Roma para acolher a pureza, a simplicidade e as verdades vitais da Bíblia. Tausen, o reformador da Dinamarca, era filho de um camponês. Desde a infância demonstrou possuir um vigoroso intelecto. Tinha sede de saber, mas a satisfação desse desejo foi-lhe negado pelas circunstâncias em que os seus pais se achavam e entrou para o claustro. Ali, a pureza da sua vida, assim como a aplicação e a fidelidade, conquistaram a benevolência do seu superior. O exame demonstrou possuir talento que prometia no futuro prestar bons serviços à Igreja. Foi decidido dar-lhe educação numa das universidades da Alemanha ou dos Países Baixos. Concedeu-se ao jovem estudante permissão para escolher por si mesmo uma escola, com a condição de que não fosse a de Wittenberg. Não convinha expor o educando ao veneno da heresia, assim pensavam os frades. Tausen foi para a Colónia, como era então, como hoje, um dos baluartes do romanismo. Em pouco tempo ficou desgostoso com o misticismo dos escolásticos. Foi por essa altura que obteve os escritos de Lutero. Leu-os com admiração e prazer, desejando muito o privilégio de receber instrução pessoal do reformador. Para fazer isso, deveria arriscar-se a ofender o seu superior e privar-se do seu apoio. Mas acabou por se decidir e pouco tempo depois matriculou-se na Universidade de Wittenberg.
Voltando à Dinamarca, dirigiu-se de novo ao seu mosteiro. Ninguém por enquanto suspeitava que seguisse o luteranismo. Não revelou o seu segredo, mas sem despertar preconceitos nos companheiros, esforçava-se por levá-los a uma fé mais pura e a uma vida mais santa. Expôs-lhes a Bíblia e explicou o seu verdadeiro sentido, pregando-lhes finalmente Cristo como a justiça do pecador e a sua única esperança de salvação. Foi grande a ira do prior, que tinha depositado nele extraordinárias esperanças como um valoroso defensor de Roma. Foi logo transferido do seu mosteiro para outro e confinado à cela, sob estrita vigilância. Para terror dos seus novos guardiães, pouco tempo depois, alguns dos monges declararam-se convertidos ao protestantismo. Através das barras da cela, Tausen tinha comunicado aos companheiros o conhecimento da verdade. Se aqueles padres dinamarqueses fossem especialistas relativamente ao plano da Igreja de como tratar a heresia, a voz de Tausen jamais teria voltado a ser ouvida. Mas em vez de o confiar ao túmulo numa masmorra subterrânea, expulsaram-no do mosteiro. Estavam então reduzidos à impotência. Um édito real, acabado de promulgar, oferecia proteção aos que ensinassem a nova doutrina. Tausen começou a pregar. As igrejas foram-lhe abertas e reuniam-se multidões para o ouvir. Outros também estavam a pregar a palavra de Deus. O Novo Testamento, traduzido para a língua dinamarquesa, circulou amplamente. Os esforços feitos pelos humanistas para destruir a obra tiveram como resultado espalhá-la, e pouco tempo depois a Dinamarca declarava aceitar a fé reformada. Na Suécia, também jovens que tinham bebido da fonte do Wittenberg levaram a água da vida aos seus compatriotas. Dois dos dirigentes da reforma sueca, Olav e Lourenço Petri, filhos de um ferreiro de Örebro, estudaram com Lutero e Melanchthon e foram diligentes em ensinar as verdades que aprenderam com eles. Tal como o grande reformador, Olav despertava o povo pelo seu zelo e pela sua eloquência, enquanto Lourenço, à semelhança de Melanchthon, era culto, ponderado e calmo. Ambos eram homens de fervorosa piedade, de profundos conhecimentos teológicos e de inflexível coragem para promover o avanço da verdade. A oposição papal não faltava. Os padres católicos instigavam o povo ignorante e supersticioso. Olav Petri foi muitas vezes assaltado pelo povo e, em várias ocasiões, dificilmente conseguiu escapar com vida. Estes reformadores eram, entretanto, favorecidos e protegidos pelo rei. Sob o domínio da Igreja de Roma, o povo estava submerso na pobreza e atormentado pela opressão. Destituídos das Escrituras e com uma religião de meras formas e cerimónias que não transmitia luz ao espírito, estavam a voltar às crenças supersticiosas e às práticas dos seus antepassados pagãos. A nação estava dividida em fações contendoras, cuja perpétua luta aumentava a miséria de todos. O rei decidiu fazer uma reforma no Estado e na Igreja e recebeu com agrado aqueles hábeis auxiliares na batalha contra Roma. Na presença do monarca e dos principais homens da Suécia, Olavo Petri, com grande habilidade, defendeu as doutrinas da fé reformada contra os campeões romanos. Declarou que os ensinos dos pais da Igreja deviam ser recebidos apenas quando estivessem de acordo com as Escrituras, que as doutrinas essenciais da fé são apresentadas na Bíblia de maneira clara e simples, de modo que todos os homens as possam compreender. Disse Cristo: "A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou." E Paulo declarou que seja maldito quem vos anunciar um evangelho diferente daquele que eu vos anunciei. Como, pois, disse o Reformador, pretenderão outros, de acordo com a sua vontade, decretar dogmas, impondo-os como coisa necessária à salvação? Demonstrou que os decretos da Igreja não têm autoridade quando estão em oposição com os mandamentos de Deus e insistiu no grande princípio protestante de que a Bíblia e a Bíblia só é a regra de fé e prática. Esta contenda, embora travada num cenário relativamente obscuro, serve para nos mostrar a qualidade de homens que formam a maior parte do exército dos reformadores. Longe de serem analfabetos, sectários, polemistas ruidosos, eram homens que tinham estudado a palavra de Deus e sabiam bem como manejar as armas com que o arsenal da Escritura os supria. Com respeito à erudição, antecipavam-se ao seu tempo. Quando fixamos a atenção em centros brilhantes como Wittenberg e Zurique e em nomes ilustres tais como os de Lutero, Melanchthon, Zwinglio
ou Ecalâmpadios, dir-se-nos-á talvez que foram esses os dirigentes do movimento e naturalmente deveríamos esperar neles prodígio, poder e vastas aquisições. Os subordinados, porém, não eram como eles. Mas voltemos ao obscuro teatro da Suécia e aos humildes nomes de Olavo e de Lourenço Petri. Desde os mestres até os discípulos, o que encontramos? Eruditos e teólogos, homens que investigavam minuciosamente todo o sistema das verdades evangélicas e que conseguiram uma vitória fácil sobre os sofismas das escolas e dos dignitários de Roma. Como resultado desta discussão, o rei da Suécia aceitou a fé protestante e não muito tempo depois a Assembleia Nacional declarou-se a seu favor. O Novo Testamento fora traduzido por Olavo Petri para a língua sueca e, atendendo ao desejo do rei, os dois irmãos empreenderam a tradução da Bíblia inteira. Assim, pela primeira vez, o povo da Suécia recebeu a palavra de Deus na sua língua materna. Foi ordenado pela Dieta que por todo o reino os pastores explicassem as Escrituras e que nas escolas se ensinasse as crianças a ler a Bíblia. Ininterrupta e seguramente as trevas da ignorância e da superstição foram dissipadas pela bem-aventurada luz do Evangelho. Liberta da opressão romana, a nação atingiu a força e a grandeza que nunca antes tinha alcançado. A Suécia tornou-se num dos baluartes do protestantismo. Um século mais tarde, em tempo de perigo grave, esta pequena e até ali fraca nação foi ajudar a Alemanha nas terríveis lutas da Guerra dos 30 anos. A única na Europa que ousou prestar auxílio. Toda a Europa do Norte parecia estar novamente a cair sob a tirania de Roma. Foram os exércitos da Suécia que capacitaram a Alemanha a desviar a onda do êxito papal, a conquistar tolerância aos protestantes, os calvinistas assim como os luteranos, e a restabelecer a liberdade de consciência nos países que tinham abraçado a Reforma.